E aí, galerinha? E aí, tudo bem? Boa noite. Até que fim acabou a espera depois de 2 semanas que eu venho enchendo o saco de vocês, que eu venho fazendo raiva no WhatsApp. Finalmente, até eu nem eu tava aguentando mais. Imagina, eu tive essa ideia há 2 semanas atrás, não, 2 semanas, eu tive essa ideia umas 3 semanas atrás. E, gente, me perdoe, mas eu não vou conseguir ler todas as mensagens, porque senão eu vou perder o raciocínio. Então, pode falar, amém, mas eu não vou conseguir acompanhar o que todo mundo está dizendo, não, tá? Eu tive essa ideia mais ou menos umas 3 semanas atrás, por quê? Eu vou contar só brevemente, antes de começar a meditação. Eu tinha, desde o retiro de carnaval, eu comecei a ler um livro chamado A Alma de Todo Apostolado. Esse livro é escrito por um abade francês que se chama Dom Jean Baptiste Choutord, um abade francês da ordem cisterciense trapista, que é a ordem mais de estrita observância, né, enclausurados, etc. E ele foi abade desse mosteiro lá na França. Ele faleceu em 1935. E ele publicou esse livro, Alma de Todo Apostolado, em 1912. E esse livro ele foi livro de cabeceira do São Pio X, Papa São Pio X. Também foi livro de cabeceira do Papa Bento XV. E é um livro muito recomendado no campo da espiritualidade, um livro muito importante. O tema central desse livro é para que todo mundo entenda, todo mundo fique a parte do que é essa formação que eu estou fazendo, para que todo mundo entenda o que eu pretendo. No capítulo 3º, mais ou menos, deste livro, ele fala que é necessário que o apóstolo ele crie uma elite espiritual. Ele cria uma elite. O que é uma elite espiritual? O apóstolo, cheio de vida interior, enraizado na vida interior, ele queira conduzir outras pessoas à vida interior também, aquela elite, para que essas outras pessoas sejam também foco de vida interior e contagie outras pessoas. Então, é uma recomendação desse livro. E o que acontece? Em 2018, eu fiz o curso Engenharia da Santidade, do Padre Paulo Ricardo. Quando eu fiz esse curso, vocês não têm noção, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ser santo, eu tenho que ser santo. Minha vida não tem sentido se eu não for santo. Eu preciso ser santo, preciso fazer de tudo pela santidade. E 2018 passou, 2019 entrei no seminário com esse desejo ardente de ser santo. Passou 2019 todinho, li vários livros de vidas de santos, porque criou em mim um desejo de ser santo. Então li muito vidas de santos, principalmente São João Maria Vianney, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila. E em 2020, no retiro de carnaval, eu comecei a ler esse livro, Alma de Todo Apostolado. Quando eu li esse livro, Alma de Todo Apostolado, eu pensei, meu Deus, eu preciso primeiramente, eu preciso ser santo, e depois eu preciso ir ao encontro das outras pessoas para ajudá-las também a ser santo. Caroline, o livro se chama A Alma de Todo Apostolado, Dom Jean Baptiste Choutord, um abade francês. Então, Padre Luciano, sua bênção. Padre Luciano foi meu primeiro reitor, que alegria tê-lo aqui. Então, depois que eu li esse livro, Alma de Todo Apostolado, eu pensei, meu Deus, eu preciso, primeiramente, ser santo, preciso ajudar, ensinar, não ensinar porque eu não sei, mas eu preciso convencer outras pessoas de que elas precisam ser santas também. Então, eu entrei em contato com algumas pessoas e falei, olha, eu estou com uma formação, e aí quem acolheu essa formação foi uma comunidade lá em Maribondo, a comunidade Aliança de Restauração. Essa formação estava mais ou menos programada para ser feita agora em junho. E aí eu comecei a digitar as palestras, a preparar as formações, preparar as pregações, estudar, ler outros livros. E quando aconteceu essa pandemia, né, quando surgiu essa pandemia, aí eu fiquei, eita meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu pensei, meu Deus, estou cheio de palestra pronta. Eu ia dar em junho, o que eu vou fazer? Aí eu vi que todo mundo estava começando a fazer live. Eu pensei, meu Deus, eu vou dar essa formação em lives também. Eu preciso ser ousado, eu preciso ter essa ousadia de fazer isso. E
eu comecei a pensar nessa formação, eu comecei a ver as palestras que eu tinha, como é que eu vou fazer isso, e vi 6 lives é o suficiente para que a gente aborde o livro, não em sua totalidade, mas a ideia central do livro, para que a gente deseje ardentemente a santidade e para que a gente reze, porque, né, e fazendo essas formações, preparando tudo isso, convidando essas pessoas, eu fui tendo essa ideia, tudo isso foi se desenvolvendo, fui tendo essa ideia de fazer um retiro, de fazer essa formação uma espécie de retiro. Então, você que está entrando agora nessa live, você que está me acompanhando, que vai começar a me acompanhar agora nessas 2 semanas, né? Segunda, quarta e sexta dessa semana e segunda, quarta e sexta da outra, saiba que agora você está entrando em um retiro. Quer dizer, você que está só passando por essa live, você que está acompanhando aqui só para ver como é que é e depois não pretende fazer as outras, saiba que agora a gente está iniciando um retiro. Você que já está sendo acompanhado, né, você que já manifestou o interesse, já deu depois de alguns tempos, que eu estou adicionando na lista de transmissão, nós estamos iniciando um retiro. Então eu passei as orientações lá no WhatsApp de como é que a gente vai fazer esse retiro, do nosso recolhimento, do nosso silêncio, da nossa escuta da palavra, da nossa leitura, né? Nós vamos exercitar muito a leitura, peço que vocês exercitem muito a leitura nesses dias, principalmente dos textos que eu vou mandar, dos salmos e etc., para que através da leitura a gente vá absorvendo todo esse conhecimento, tá certo? Eu mandei uma música antes dessa palestra começar. Ao final vou mandar outras músicas também, só para ouvir hoje e amanhã, e tudo isso eu vou fazendo lá, interagindo lá no WhatsApp, na lista de transmissão. Se você tem o interesse de fazer esse retiro, você, assim que acabar a live, agora não, quando acabar a live, você manda uma mensagem lá no meu direct: Christian, quero fazer o retiro também, acompanha a live, quero seguir as outras, fazer esse retiro espiritual com todos nós, né? Lá na lista de transmissão são mais de 130 pessoas. Eu sabia que nem todo mundo iria acompanhar essa live. A média que eu esperava era de 60 a 80 pessoas mesmo, porque muita gente não interagiu, começou a interagir, depois parou de interagir. Eu acho que é porque eu falo demais, eu mando texto demais, eu escrevo demais, eu falo vida de santo demais. Eu acho que algumas pessoas se abusaram, mas eu tenho certeza que Deus suscitou no meu coração e suscitou no coração de pessoas específicas para fazer esse retiro de uma forma muito produtiva e frutuosa. Então eu tenho mais confiança em Deus. Eu não estou preocupado com o número, não estou preocupado com quantas pessoas, ou se vai ser, todo mundo vai elogiar. Não estou preocupado com elogios, nem com número, nem quero bombar, não é isso. Eu quero ser santo e eu quero me encontrar com outras pessoas para sermos santos juntos. É o que eu quero, tá certo? É o que eu quero. O Vitor dizendo que eu falo demais. Eu falo mesmo. Só falo demais quando eu me empolgo. O problema é que eu sempre me empolgo. E já estão em 10 minutos de live e eu nem comecei ainda, né? Então vamos rezar, né, para que a gente comece essa meditação. Essa primeira meditação de hoje, ela não é do livro, é uma meditação minha, que é um convite, né? Um convite à vida interior. Então, foi eu que escrevi, não tem nada do livro aqui nessa meditação, é uma meditação minha, mas para que a gente entenda o que que a gente abra o nosso coração à vida interior, e na quarta-feira a gente vai começar de fato a meditação a partir do livro, tá certo? Então vamos rezar para que Deus abra o nosso coração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Dedicando este retiro, destas formações, a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, Nossa Senhora das Graças, que ela consiga para nós todas as bênçãos e graças de Deus, que ela, como esposa do Espírito Santo, possa mandar o Espírito Santo em cada coração que está acompanhando, que o Espírito Santo possa descer sobre mim, possa suscitar todas as palavras e todo o ensinamento que Ele quer dar, que não seja eu que fale, que não seja eu que pregue, que seja totalmente o Espírito Santo
e seja uma obra totalmente do Espírito Santo, porque se for uma obra minha, Christian Davidson, eu só sou capaz de estragar tudo. Como eu não quero estragar tudo, apenas me sirvo como instrumento para que o Espírito Santo faça a obra dele. Então que Nossa Senhora possa chamar o seu esposo, que ele venha sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Então vamos começar. Amém. Aleluia. Bom, vale lembrar que, como eu disse e tenho dito, nós vamos exercitar um pouquinho a leitura. Não vou mandar muita coisa não se preocupe, mas eu vou mandar coisa. Então é importante ler, meditar, grifar, rezar com aquilo que está lendo, tá certo? Então eu vou mandar, logo após essa palestra, um texto de Santo Agostinho, vou mandar um salmo, vou mandar um texto bíblico e vou mandar o texto da palestra que eu vou palestrar aqui, para que vocês revisem, né? Então são mais ou menos 2 folhas A4, não é muita coisa não, tá? Eu vou mandar por PDF pela lista de transmissão. Se você que está entrando agora, depois se você quiser fazer esse retiro, você entra, fala comigo pelo direct e a gente inicia, tá certo? Então o texto de Santo Agostinho aqui eu não vou lê-lo, eu vou apenas ler a leitura bíblica, que é desde a nossa criação. Iniciando esse retiro, vamos falar nossa criação, desde a nossa criação. Então, desde o início de tudo, vamos meditar assim. Deus, antes de criar o mundo, ele deixou... Eita, eu vou fixar aqui. Droga. Formação espiritual. Esqueci. Deixa eu fixar comentário. Pronto. Eu poderia botar parte 1, mas depois, na próxima eu boto. Então, Deus, antes de criar o mundo, Deus desejou cada um de nós. Deus pensou em cada um de nós. Deus já nos amava antes de nos criar. Deus já queria que nós fôssemos santos à sua imagem, à sua semelhança. Deus, antes de criar, antes de fazer a operação de criar, Ele planejou tudo aquilo. E nesse planejamento Ele já amava, já desejava, já sonhava. Deus já nos amava antes de que a gente existisse. Nós somos criaturas de Deus. E Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança, né? Então, se Ele nos criou à sua imagem e sua semelhança, Ele colocou em nós um aspecto divino. Ele colocou em nós a sua marca, a marca de Deus. Nós temos dentro de nós a marca de Deus. E nessa criação, Ele colocou em nós um abismo infinito, um vazio infinito, que só pode ser preenchido pela infinitude de Deus. Então Ele colocou em nós um vazio que só cabe Ele, né? Então o que acontece? Quando a gente peca, a gente está na verdade buscando preencher esse vazio com aquilo que com aquilo que não é de Deus, com as coisas exteriores, com outras coisas que não vêm de Deus. Eu falei numa live passada que o pecado é a busca pelo amor que não conhecemos. Como a gente não conhece Deus, não conhece o amor de Deus, a gente procura Deus em todos os lugares e começa a preencher esse vazio com amores e paixões desordenadas. Isso é o pecado. Mas a gente tem esse vazio que só cabe Deus, somente Deus. E a gente vai perceber isso na criação do Éden, do Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva. E eu vou ler aqui bem devagar, mas vocês vão ter essa oportunidade de ler logo após a palestra. Então o Senhor Deus formou o homem com o pó do solo, soprou-lhes nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor plantou um jardim em Éden e pôs ali o homem que havia formado. O Senhor fez brotar do solo toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso. E no meio do jardim ele plantou a árvore da vida e a árvore do bem e do mal.
O Senhor Deus deu-lhe uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao marido ao seu lado, que também comeu. Então o Senhor perguntou à mulher: por que fizeste isto? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. Ao homem ele disse: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi de comer, amaldiçoado será o solo por tua casa. Isso está lá em Gênesis 2 e Gênesis 3. Para ler na Bíblia isso seria complicado, porque eu pulei vários versículos. Então eu selecionei versículos, eu não fiz o texto corrido. Depois, ao final, vocês vão poder ler tranquilamente. Então, desde a criação do homem, o Senhor colocou o homem num jardim cheio de árvores belas, cheio de árvores boas, de frutos saborosos, toda sorte de árvores. Só que no meio do jardim Deus colocou uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha essa criação maravilhosa. O Senhor criou um homem e deu a ele um jardim inteiro. E ele trocou um jardim inteiro por causa de uma fruta, né? Então, desde a criação do homem, o Senhor colocou em cada um de nós um vazio infinito que só pode ser preenchido pela infinitude de Deus que nos criou. É a marca de Deus. A marca de Deus é toda a sorte de árvores, tudo que é bom, tudo que é saboroso, tudo que é perfeito. Mas nós, como temos a inclinação ao mal, nós temos essa tendência de sempre desviar o nosso olhar de Deus e procurar Deus em outras coisas, procurar Deus nas criaturas, né? A gente tem essa tendência de querer o Criador e procurar o Criador na sua criatura, nas outras criaturas, nas coisas externas. Mas o Criador, ele habita dentro de nós, no interior. Santo Agostinho vai falar: eu me deleitava nas tuas criaturas e eu me procurava tu fora de mim, nas coisas externas, mas tu estavas dentro de mim. O Papa Bento XVI vai dizer que o homem tem em si uma sede do infinito, essa sede de Deus. Senhor, eu tenho sede de ti, sede do infinito. O homem tem uma saudade da eternidade. O homem tem uma busca, um desejo de querer a beleza, o que é belo, o que é perfeito. O homem tem em si um desejo de amor, uma necessidade da luz e da verdade. É uma necessidade interior que nós temos. Nós temos dentro de nós uma sede inesgotável por aquilo que é infinito, por aquilo que é perfeito, por aquilo que é belo, por aquilo que não passa, por aquilo que é verdadeiro. E essa sede nos impele, nos empurra rumo ao absoluto. O homem tem em si o desejo de Deus. Dentro de nós temos um desejo, uma sede de Deus, de encontrar Deus, de querer Deus, de buscar Deus. Mas o Senhor também nos deu uma liberdade. Por que Deus nos deu uma liberdade? O Senhor nos deu uma liberdade porque se não fosse essa liberdade, o nosso amor não seria perfeito, né? A gente tem esse livre-arbítrio para que nós possamos escolher, fazer uma escolha séria e radical de buscar o amor de Deus. O Senhor não criou robozinhos, nós não somos robôs. O Senhor cria, pronto, me amem, e a gente começa a amar. Não, o Senhor nos cria e nos deixa livres, e nos conquista, e tenta nos conquistar, né? O Senhor tenta nos seduzir. Senhor, tu me seduzistes e eu me deixei seduzir. O Senhor tenta nos conquistar a todo custo. O Senhor nos chama a todo momento. O Senhor faz de tudo para que a gente se volte para Ele, com a nossa liberdade, com a nossa escolha. O Senhor nos deu livre-arbítrio para que a nossa escolha, o nosso amor a Ele, fosse um amor perfeito. Se nós fôssemos esses robozinhos, nós não seria esse amor perfeito. Entretanto, manchados pelo pecado de Adão e Eva, inclinados ao pecado pela nossa concupiscência, nós sempre tendemos a desviar o nosso olhar de Deus e a gente o troca por qualquer coisa exterior. Então, essa é a introdução da nossa palestra, tá? Exatamente porque nós temos essa concupiscência, esse
querer se desviar, essa fraqueza, essa fragilidade, é que o Senhor não para de gritar dentro de nós. Olha o que Santo Agostinho fala: tu estavas dentro de mim. Então, dentro de mim, Ele grita dentro de nós, nos chamando ao seu amor. Então, se Deus grita dentro de nós, clamando para que a gente volte os olhos para Ele, para que a gente desvie o olhar daquela fruta lá e olhe para todo o jardim que está em volta, também fora de nós o Senhor nos dá sinais, o Senhor nos ilumina, o Senhor faz com que várias coisas externamente falem dele e faça com que a gente possa se orientar para facilitar essa comunicação de Deus. Então isso é o que Santo Tomás de Aquino vai falar, do verbum interiore e do verbum exteriore, a palavra interior e a palavra exterior. Dentro de nós há o verbum interiore, palavra interior. Nossa alma sabe da grandeza e do amor de Deus, mas é apenas quando o verbum exteriore, a palavra exterior, fala aquilo que está no nosso interior, acontece a iluminação da graça, acontece a gratia illuminare. É quando a nossa inteligência finalmente enxerga o amor de Deus, e isso nos causa uma admiração. É mais ou menos assim. A gente sabe que Deus nos ama, não é verdade? Mas se às vezes um pregador, uma pessoa fala com tanta eloquência, com tanta verdade, com tanto fogo do Espírito Santo sobre o amor de Deus e fala assim: o Jesus te ama, e a gente faz assim: oh, meu Deus, é sério? Aí ele: é claro que é sério, meu Deus, Jesus me ama, Deus me ama. Sério, você não sabia que Deus te amava? Não, eu sabia que Deus me amava, mas agora eu sei que Deus me ama, sabe? É essa iluminação. Quando dentro de nós tem algo que fala: meu filho, faça isso, meu filho, eu te amo, meu filho, não peque, meu filho. O Senhor, Ele grita dentro de nós, mas quando algo que está fora de nós, uma pessoa através de uma palestra, ou uma palavra, qualquer coisa, fala aquilo que está dentro de nós, acontece um choque. O externo e o interno, ele se choca, e acontece a iluminação, a admiração, a gente abre os olhos. Com Santo Agostinho aconteceu isso. Santo Agostinho, ele foi maniqueísta por um tempo, e até que ele foi até Milão, onde ele aprendeu e estudou muito com Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão, e foi o que batizou Santo Agostinho e ensinou ele a teologia católica. E quando ele foi para lá, ele, com toda aquela teologia católica, ele ficou assim: meu Deus, ele estava já confuso. Ele tinha 33 anos de idade, 33 anos dedicados a bebedeiras, 33 anos dedicados a orgias. Ele já tinha um filho chamado Adeodato, e aí ele estava num momento que ele foi até a praia e ele parou assim: meu Deus, tanta coisa estudando, a vida dele não estava concorrendo com aquilo que ele estava estudando, né, com a vida de pecado, com a vida estudando a fé católica, e até o momento que ele sentiu como que uma iluminação, falando: toma e lê, toma e lê. Ele sentiu dentro do coração dele, e aí ele abriu a palavra que estava do lado dele, e quando ele viu lá, estava falando: não vos entregueis a bebedeiras nem orgias, mas reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, e só para Ele vivereis, alguma coisa assim. Se eu não me engano é Efésios ou Filipenses, eu não lembro. Se tiver algum seminarista que sabe decorado, manda aí a passagem. E depois disso, essa iluminação de que era o que ele estava precisando de ouvir, que alguém desse um tapa na cara dele, mandando ele parar com todas as bebedeiras e festas e orgias. E ele teve aquela iluminação, e ele procurou Santo Ambrósio e se converteu ao catolicismo, e foi ordenado padre, depois ordenado bispo, e foi um dos maiores santos da Igreja Católica, que foi até eu postei sobre ele que Santa Mônica, a mãe dele, rezou durante 33 anos pela conversão dele, e foi nesse exato momento que aconteceu a conversão de Santo Agostinho. Então, essa palavra interior que grita dentro de mim, Deus grita dentro de mim, Deus grita dentro de mim, me chamando à conversão, me chamando à santidade, me chamando para nos libertar do pecado. Mas quando acontece um verbo exteriore, acontece essa iluminação. Então esse retiro, ele é esse verbo exteriore que quer mostrar para vocês e mostrar também para mim a graça de Deus, o chamado à santidade, a vocação à santidade. Nada do que eu vou falar aqui é algo que não seja já conhecido, que vocês já não saibam. Precisamos ser santos, todo mundo sabe disso, né? Precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, todo mundo sabe disso. Então é sobre isso que eu vou falar.
mas eu vou tentar, com a graça de Deus, convencê-los que realmente precisamos ser santos, para que esse chamado à santidade que grita dentro do seu coração, ele exploda de amor ardente a Deus. Então, essa admiração, essa maravilha, esse espanto que a gente tem diante da graça iluminativa, é o que Aristóteles, o que já os gregos, eles falavam que a filosofia nascia do espanto, da admiração, quando o homem descobre que sabe. Isso os gregos já falavam, está lá no livro Metafísica de Aristóteles. A filosofia nasce quando o homem se espanta, se maravilha e descobre que ele sabe, que ele pode saber, que ele pode conhecer, que ele tem a razão. Quando o homem tem esse conhecimento que ele sabe, que ele pode aprender, que ele pode conhecer, essa maravilha, essa admiração, esse espanto é onde nasce a filosofia. Então, admirar, essa palavra admirar, do latim admiratio, é mistura de duas palavras, mirare, iratio. Mirare é olhar, iratio razão, quando a gente olha a razão, quando a gente olha a verdade, quando a gente conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente tem esse contato com a verdade, a gente descobre que sabe, então acontece esse espanto, essa maravilha que a gente quer saber cada vez mais. Para Aristóteles, para a gente encontrar essa razão em Aristóteles, a gente tem o que os gregos chamavam do escolé, que deriva da palavra escola, né? Na verdade, escola deriva da palavra escolé, do grego, que a escola, esse escolé do grego, na verdade, ela também tem outra tradução que é ócio, não fazer nada, o ócio, o parar. Né? Por quê? Porque é no ócio, é parando, que a gente pode parar, pensar, meditar, refletir, e assim a gente vai produzir conhecimento, produzir verdade, conhecer a verdade através de um ócio produtivo. Então esse ócio dos gregos é a meditação. Então essa dimensão dos gregos, ela também se aplica aqui à vida interior. A vida interior, porque já que Deus é a fonte de toda a razão, que Deus é a fonte de toda a verdade, Deus é a fonte de todo o conhecimento, a gente nunca vai conhecer esse Deus se a gente não parar, se a gente não meditar, se a gente não rezar. É rezando e meditando que a gente conhece a Deus, lendo sua palavra, é quando a gente para tudo que a gente está fazendo para ir se dedicar à oração, à meditação, um ócio produtivo, não é um ócio preguiçoso, não é um ócio de parar e ficar, estou fazendo nada, não é um ócio de dormir, é o ócio onde a gente para os nossos trabalhos, onde a gente para as nossas dedicações e vai rezar, vai meditar, vai escutar a Deus, vai ver o que Ele fala para nós, vai querer escutar o seu chamado, saber o que Deus grita dentro de nós nos convidando. A gente é através desse ócio onde a gente vai reencontrar Deus, buscar onde nós o perdemos, onde a gente vai encontrá-lo e reencontrá-lo diariamente, onde a gente vai conhecê-lo e reconhecê-lo novamente, tendo esse prazer, tendo essa admiração, se maravilhando cada dia e cada dia e cada dia com essa beleza que é a verdade de Deus. São Bento, ele ensinava que todo monge deve ter por base o ora et labora, orar e trabalhar. Aqui está a base do nosso encontro. Aqui está a base do nosso encontro. Entender que o nosso trabalho não vale de nada se a gente não rezar. Nosso trabalho, tudo que a gente faz, tudo que a gente prega, tudo que a gente ensina, tudo que a gente, se você canta o seu ministério, se você dança o seu ministério, se você prega o seu ministério, se você é catequista, se você é acólito, principalmente os acólitos, viu? Eu conheço a raça de acólito que não reza de jeito nenhum, viu? Principalmente se você é dedicado à evangelização, se você é um obreiro, se você é um apóstolo, se você está dedicado ao apostolado. A base da sua vida de apóstolo tem que ser a oração. Oração. Se você não tiver oração, você não é um apóstolo, você é apenas um obreiro. O obreiro é aquele que só se dedica às obras, que esquece da oração. É quando a gente se dedica às obras e esquece o Senhor das obras, diz o Padre Jonas Abib. Santo, é santo, mas precisa ser canonizado ainda. Vai ser, com fé em Deus. Quando a gente se dedica à missão, se dedica a tudo aquilo que move a evangelização, mas a gente não
reflete, não para, não silencia, não escuta a Deus, não escuta o Senhor. O Bruno falou agora pregoeiro mesmo, né? Essas pessoas que só se dedicam à evangelização, quer evangelizar, quer pregar, mas dentro de si não tem um pingo de oração. E quando reza, às vezes é só para rezar, para mostrar aos outros como se reza, quer ter manifestações assim de exteriores, de mostrar que é uma grande pessoa de oração, que normalmente pessoas que são apenas fachada. O que a gente vai falar aqui é sobre a vida interior. O que é a vida interior? Deixa um pouquinho o exterior para lá. Se dedica ao interior, se dedica à oração, a dentro de si, a encontrar toda a vontade de Deus dentro de você, a encontrar a marca de Deus, a sede de Deus dentro de você, que faz com que Deus seja tudo na sua vida e que faz com que você se rebaixe, se rebaixe, se rebaixe, se rebaixe, se rebaixe, e que Deus cresça, 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 cresça e cresça. Que foi isso que fez Maria ser o que ela é. Eis que o Senhor olhou para a sua pobre serva, eis que o Senhor olhou para a humildade de sua serva, por isso todas as gerações me proclamaram bem-aventurada. É quando a gente se rebaixa através da oração da vida interior e permite que Deus cresça dentro de nós. E aí o nosso exterior será apenas um reflexo do que é o nosso interior. Amém? Amém? Aleluia, glória. A gente tem que compreender que o nosso trabalho, a nossa obra, tudo aquilo que a gente está fazendo pela evangelização, não é simplesmente uma contribuição à sociedade, né? A obra que a gente faz pela evangelização não é filantropia, a nossa caridade não é simplesmente ajudar os outros. A gente tem que perceber que a primeira caridade é evangelizar, falar de Deus. Porque quando a gente fala de Deus, quando a gente evangeliza, a gente está mostrando o outro a salvação. Tem caridade maior do que dar Deus para o outro? Não tem caridade maior do que dar Deus para o outro. Então essa é a maior caridade. Então nosso trabalho, a tudo aquilo que é a nossa obra, todas as nossas obras, elas devem ser impregnadas, enraizadas de vida interior, de oração, para que seja feita somente a vontade de Deus e não a nossa. E somente persistindo na oração, nós não nos deixaremos cair pelas nossas tentações, como dinheiro, vaidade, honra, apego, orgulho. Somente com a vida interior, a nossa obra vai ser uma obra impessoal, onde não sou eu, nem é você que fala. Nós somos apenas instrumentos. Então, meditando agora sobre a leitura que eu li no começo, de Adão e Eva, vamos fazer uma Lexio Divina. Já são 9h49, 9h50, faltando uns 25 minutos, eu pretendo terminar antes das 10. O Senhor, depois que criou Adão do barro, Ele soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. E depois que o Senhor soprou nas narinas de Adão, Adão tornou um ser vivente, ele passou a ganhar vida. O Senhor soprou o sopro da vida e ele ganhou a vida. Esse sopro é o Ruá. O Senhor soprou nele, então ele tem a vida dentro de si. Dentro de nós temos o sopro do Espírito Santo, temos o sopro da vida. O nosso ar que nós respiramos é porque Deus nos dá, né? Então, dentro de nós, então cabe a nós, por meio da oração e da vida interior, da escuta da palavra, encontrar esta vida que Deus nos deu através do seu sopro. O Senhor deu a Adão um jardim cheio de árvores lindas, de frutos saborosos. Essas árvores lindas são as virtudes, é a oração, é a caridade, os sacramentos. O Senhor nos dá, desde a criação do mundo, uma grande variedade de coisas boas, de coisas belas, mas nós escolhemos justamente aquelas que Ele nos proíbe, que são os pecados. Como eu disse, Adão trocou um jardim inteiro de belas árvores por causa de uma fruta, e assim ele perdeu a vida eterna e ele deu a todos nós a possibilidade da condenação. E o Senhor diz que quando a gente escolhe essa fruta, nós morreremos. Então o pecado, ele causa em nós a morte eterna. Então olha a diferença, o sopro da vida e a nossa escolha pelo pecado, pela fruta proibida, pelo pecado, nos dá a morte. É justamente dessa morte que Deus quer nos livrar. Aí chega a mulher.
a mulher come do fruto porque viu que o fruto era atraente aos olhos. Olha aí as coisas exteriores que Santo Agostinho fala, né? Senhor, tu estavas dentro e eu te procurava fora. Eu me deleitava nas tuas criaturas, no formato, nas coisas das tuas criaturas. Então, a Eva, ela come do fruto porque ele era atraente aos olhos, atraente. Algo externo, por motivo torpe, ela se deleitava admirando aquela árvore e esquecia aquele jardim inteiro de belas árvores que Deus deu. Ela passava o tempo todo admirando uma árvore, esquecendo de todas as outras árvores belas. Olha que, né? Que, meu Deus. Então, Eva tomou essa atitude e ela ainda disse que foi enganada pela serpente. Por que ela se enganou pela serpente? Porque ela se atentou ao que era externo e não ao interior. Porque ela ouviu a serpente e não Deus. Porque ela se deixou ser enganada, ela escutou aquela tentação, aquela coisa que a tentação normalmente é algo que nos engana, mas nos engana nos fazendo nos gostar de algo, né? Então ela ouviu aquela tentação, gostou, admirou aquela árvore e ela decidiu tomar aquela árvore e dar ao seu marido. Esta foi a sua obra, a obra de Eva. Depois de cometer um erro, fazer os outros cometerem um erro também. Olha que obra dela quando ela não tem vida interior. Essa é a nossa obra, quando nós não temos vida interior. Nós cometemos erros e nós fazemos que os outros também errem como nós. E aí vem o Senhor e disse a Adão: Adão, porque você ouviu a sua mulher e não a mim, amaldiçoado será o solo por tua causa. Ou seja, porque Adão se preocupou com as coisas exteriores e não com as coisas interiores, toda a obra de Adão será amaldiçoada. Da mesma forma é um apóstolo dedicado à evangelização. Quando a gente ouve a nós e as coisas exteriores e não ouve a Deus, tudo que a gente fizer vai ser amaldiçoado. Não vai ter a presença nem a graça de Deus, nem o auxílio do Espírito Santo. Aqui o Senhor mostra que agir sem escutar faz com que todas as nossas obras e tudo ao nosso redor seja amaldiçoado. A vida interior é justamente para prevenir que isto aconteça. A vida interior tem a finalidade de escutar a Deus e obedecê-lo, para que todas as obras com que a gente vai fazer, que nós nos empregarmos, somente os desejos de Deus sejam realizados, e não os nossos, não os meus, que são manchados por meus pecados e meus enganos, e minha vaidade e meu orgulho. Quando a gente ouve a Deus pela vida interior, é aí que toda a obra que a gente vai fazer por Ele seja abençoada, receba a sua graça. Então é um momento desse retiro, de a gente meditar, de a gente encontrar Deus dentro de nós, de a gente rezar, entrar dentro de nós e procurar onde que nós perdemos Deus, e buscar reencontrá-lo. E assim, com a vida de oração, a vida interior diária, a gente vai encontrá-lo e reencontrá-lo todos os dias. A gente vai perceber que todos os dias a gente o abandona e por todos os dias nós temos a chance de reencontrá-lo, de abraçá-lo novamente, de escutá-lo. Somente pela vida interior é que Deus vai fazer com que as nossas obras sejam realizadas da maneira que Ele quer. Então, por favor, vamos nos dedicar a encontrar essa vida interior dentro de nós. Vamos entrar dentro de nós e saber e reconhecer que nós temos uma sede inesgotável de Deus. Nós temos uma sede inesgotável de Deus, sede de verdade, sede do belo, sede do perfeito, sede do infinito. Nós temos sede do céu, nós temos sede do paraíso. Dentro de nós, tudo que nós temos dentro de nós nos inclina para Deus, mas nós, como somos cheios de concupiscência e pecados e apegos e orgulhos e vaidades, nós reconduzimos essa sede para outras coisas, para as coisas exteriores, para pecados, para apegos e etc. Então, esse retiro, ele vai fazer com que a gente reencontre na nossa vida interior o caminho que nós perdemos da santidade, o caminho reto que está na vontade de Deus. Salmo 118, versículo 16 fala: vontade de Deus és a minha alegria. A minha alegria é fazer a vontade de Deus.
É assim onde a gente se alegra, onde a gente tem uma alegria e uma felicidade plena, quando a gente faz somente a vontade de Deus, quando a gente encontra o amor de Deus, quando a gente, com toda essa sede que nós temos de Deus, a gente abraça esse coração misericordioso. É somente pela vontade de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu gostaria de repetir aquelas pessoas que entraram e não acompanharam tudo, que nós estamos iniciando um retiro e esse retiro eles também terá uma interação no WhatsApp. Portanto, se você tem o interesse de entrar nesse retiro, de fazer esse retiro, por favor, manda mensagem no direct que eu vou te adicionar no WhatsApp e eu vou te mandar textos, vou te mandar algumas orientações para que a gente viva melhor esse retiro, como eu já estou fazendo com outras pessoas. Eu vou deixar a live salva, tá? Para quem quiser assistir novamente e outros também que não assistiram a live. E agora também eu vou mandar essa pregação, os textos de Santo Agostinho, o texto de Adão e Eva, um salmo e também indicações de músicas para que vocês rezem hoje e rezem amanhã também, tá? Amanhã a gente não vai ter live somente na quarta. Então amanhã que a gente possa retomar essa leitura, retomar essas músicas. Eu mandei também nas orientações rezar o terço. Quem não rezou o terço hoje, reza o terço hoje, amanhã reza também, reza o terço todos os dias, tá certo? E por favor, vamos silenciar, fechar os nossos olhos, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a nos falar e acolher. Que o Senhor ele venha abrir o nosso coração e o Senhor venha nos infundir a humildade para reconhecer, para que a gente se reconheça que nós, diante das suas obras, nós somos apenas capazes de estragar tudo. Que a gente se engana achando que nós temos qualidades suficientes para ir lá e pregar e fazer uma bela pregação, ou que a gente tem uma voz maravilhosa para ir lá e cantar maravilhosamente bem, encantar todo mundo. A gente se engana. Tudo é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Então a gente tem que ter, na verdade, um coração humilde para entender que nós não somos nada, que Deus é tudo. Amém, meus irmãos? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então são 10 horas, eu não pretendo passar das 10 horas, como eu disse, eu me empolgo. Então se eu começar a falar, eu não paro. Então eu tenho que me frear, já são 10 horas, e eu vou encerrar a live, vou deixar salva e vou para o WhatsApp, mandar as orientações, mandar o texto, tudo certinho, bonitinho. Quem quer continuar o retiro, não falou ainda, me chama no direct assim que acabar a live, tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite, um bom retiro para mim e para vocês, porque eu também estou fazendo esse retiro junto com vocês, tá certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijão. Abraço.